às 4 da tarde. Se quiser vir ter connosco para assistir ao nosso programa, é nosso convidado, de certeza que se vai divertir muito. Vou começar aqui por espreitar uns senhores que estão aqui a assistir ao programa, que nos vieram visitar. Olá, muito boa tarde. Está bem disposta? Boa tarde, sim. Como é que se chama? É Olivia. Dona Olivia está assim um bocadinho envergonhada. É de cá do Porto Muniz? Não, sou de Taboa. Sim. E vivo na Venezuela. Vive na Venezuela e vem cá de férias? Sim. E gosta muito de visitar a Madeira? Sim, bastante. Quais são as suas partes preferidas aqui? Tenho 45 anos que não venho aqui à Madeira. Está muito diferente desde que veio? Bastante. Mas está a gostar muito? Muito. Muito obrigada, Dona Olivia. E agora, vamos espreitar o nosso Paulo Santos, que foi experimentar mais uma atividade de verão. Desta vez foi a vela. Será que correu bem? Vamos espreitar. O Clube Naval do Seixal tem vindo a dinamizar diversas atividades, uma delas a vela e outras também, mas escolhendo aqui esta zona abrigada do Porto, aqui do Seixal, vai dinamizando uma série de atividades. A vela é uma delas, ali na água está um veleiro de instrução para uma atividade que ainda está, pelo menos nesta classe, Marca Hermínia, a dar os primeiros passos. Sim, a nossa ideia é ocupar o tempo livre do pessoal mais jovem, tomar um primeiro contacto com vela ligeira, com os desportos náuticos, e não temos a vertente de competição, mas a intenção mesmo é o lazer. Neste caso, aquele veleiro, quem quiser aprender, quantas horas assim tem que passar num veleiro daqueles para saber, pelo menos, se aguentar aqui, nem que seja perto? Em número de horas, eu não sei dizer, mas em termos de saídas de mar, pelo menos umas 8, 10 saídas de mar para ter a noção de como é velejar. Neste caso, temos há aqui no Clube Naval do Seixal muitas pessoas a quererem aprender vela? Não, ainda não, porque estamos no início, mas estamos a incentivar os jovens a virem aqui para terem o primeiro contacto e isso dará frutos no futuro próximo. E a instrução é feita toda aqui dentro, abrigado, ou sai um bocadinho, porque tem que apanhar vento, não é? Sim, estas aulas de iniciação serão dadas aqui dentro do Porto, mas depois poderemos ir para fora quando as condições o permitirem. O que é que, portanto, se uma pessoa, um jovem, enfim, quiser aprender a velejar, isso habilita-o de alguma maneira a velejar de alguma forma, ou estamos a falar de coisas diferentes? Uma coisa é a habilitação para navegar um veleiro qualquer, outra coisa é este tipo de competição e lazer? Não, aqui a vertente é unicamente de lazer. Não há uma habilitação legal aqui no Clube Naval de Seixal. As cartas é outro tema. E a questão de estarmos aqui no Mar do Norte, complica a atividade durante algum tempo do ano ou consegue-se mais ou menos, usando aqui o abrigo do Porto, praticar a vela durante o ano todo praticamente? Não, durante o inverno é mais difícil. Há dias bons, mas são mais escassos, obviamente. No caso do verão, temos muitos dias como este, em que o mar está praticamente chão, em que fica abrigado, não é? Sim, durante o verão temos muitos dias bons para fazer vela aqui no Seixal. Muito bem, muito obrigado por nos ter apresentado esta atividade da vela, a vela que, entretanto, está aqui demonstrada com este veleiro de lazer. É uma das muitas das várias atividades de lazer, outras serão de competição, que o Clube Naval do Seixal tem para oferecer e que também tem demonstrado ao longo desta semana no verão cá dentro. E é mais uma atividade que podemos fazer aqui no Porto Muniz. Entretanto, continua a conversa com os meus convidados, Marco Gonçalves e com a Rita Pestana. Rita, antes do intervalo falávamos da sua primeira experiência como professora, que foi aqui numa escola do Porto Muniz. Como é que foi para si? Foi numa escola do Porto Muniz, uma escola nos Lamaceiros. Ficava na cave de uma capela. E tinha 28 rapazes de primeiro e segundo ano, 25 raparigas de terceiro e quarto ano. Meu Deus, imensos alunos. Em 2 turnos diferentes, obviamente. Certo. Em 2 turnos diferentes. Mas eram meninos que nunca tinham tido uma professora, concurso. Vinham desde o primeiro ano com as antigas as regentes. E por isso mesmo também tinha meninos com 13 e com 14 anos que estavam na primeira classe e na segunda classe. Mas foi uma experiência, foi um início de carreira de facto muito motivante. Muito motivante. Porque mesmo os mais velhos aprenderam a gostar da escola. E foi de facto uma experiência extraordinária, difícil,
anos. Trabalhava na cave de uma capela, com as coisas dos finais, do início da década de 70. Portanto, eu iniciei a minha carreira em 72, 73 e, portanto, muito difícil, mas com crianças de facto e alguns já pré-adolescentes, embora estivessem no ensino, então assim se chamava, no ensino primário, mas foi de facto um início de carreira bastante motivante, apesar das dificuldades. Portanto, eram meninos habituados também sabiam brincar, mas era diferente e pronto, tudo mudou e a escola mudou, os meninos mudaram porque são outros e mudaram porque os contextos sociofamiliares também são outros, mas pronto, mas foi nessa altura, digamos, um regressar passados 3, 7... passados quase 10 anos, não tanto 8 anos, fui um regressar à origem, quer dizer, passei aqueles anos no colégio, depois fui para a escola do magistério e foi um regressar já quase aí nós nessa altura começávamos a trabalhar ainda quase na adolescência, comecei a trabalhar, tinha 19 anos, comecei a dar aulas, tinha 19 anos e portanto, como calculei, eu tinha meninos com 14 anos que eram maiores do que eu. E, portanto, mas foi de facto e foi um início de carreira bastante motivante, porque o contexto era um contexto também humilde, mas por isso mesmo também familiar, amigo, em que a professora era alguém muito querido no meio e portanto foi um regressar ao concelho muito bom e de que também tenho muito boas memórias. E se calhar também era motivante saber que podia levar a escola até estas crianças, não tinham de fazer a tal viagem de 4 horas que a Rita fazia. Exatamente, era trazer também, foi trazer, digamos que nessa altura, e o Marco aqui também já falou, aqui não havia televisão, por exemplo, não havia televisão, não havia computadores, não havia nada e portanto o único polo mesmo de informação, de aprendizagem e porque não de alguma cultura também era mesmo a escola e portanto eram alturas em que de facto os professores mais as professoras que nessa altura éramos mais professoras, em que as professoras se sentiam de alguma forma recompensadas. Exatamente. Pronto, voltei a fazer o mesmo percurso, só ia ao Funchal de vez em quando, uma vez por mês, no dia de receber o ordenado, porque era assim mesmo, mas apesar de tudo foram bons tempos e felizmente ainda hoje tenho adultos que foram meus alunos e que hoje até com as novas coisas, que hoje até são meus amigos de Facebook, meus amigos pessoais e portanto com quem de vez em quando contacto. É verdade, depois também há ligações que se criam. Falava com o Marco, também já referimos na primeira parte, o seu pai, o Sr. Jeremias, que foi aqui tão conhecido e acarinhado no Seixal e no Porto Muniz. Como é que foi para si acompanhar a carreira que o seu pai ia construindo e ver tudo o que ele conseguia fazer? Olha, antes de mais nada, deixe-me dizer-te que é um grande orgulho estar aqui a falar do meu pai. Porque é, na verdade, não só como filho, mas porque eu reconheço o meu pai uma pessoa muito especial. E se me permite, eu poderia traçar um pouco qual foi a vivência do meu pai desde o início, que irá justificar também um pouco aquilo que foi o resultado como pessoa e culminou depois também com o reconhecimento público que o meu pai viria a ter. O meu pai é um filho da terra, do Seixal, nascido no dia 10 de março de 33. Tem uma infância difícil, num ambiente extremamente austero e conservador, mas sobre o qual o meu pai se referia sempre também com grande sentido de humor.
A título de exemplo, minha avó às vezes, propositadamente ou não, esquecia-se do dia de aniversário do meu pai e então na hora de deitar, quando eles já estavam na cama, dizia: hoje era o dia de Jeremias, era o dia do aniversário de Jeremias. Era assim que o meu pai contava as coisas, mas sempre a rir. O meu pai faz o seu período escolar no Seixal e depois faz a preparatória e depois queria ir para a escola industrial. Só que os meus avós não permitiram e como eu tinha também um tio-avô que era padre Gouveia, moveu algumas influências para que o meu pai fosse para o seminário. O meu pai foi contrariado para o seminário e saiu de lá com o 4º ano de escolaridade. Foi um período um pouco, já na fase final do seminário, por aquilo que o meu pai me contava, foi um período já um pouco conturbado, porque o meu pai era uma pessoa que não se dava muito amarrado a certas amarras, muito próprias de uma instituição como o seminário. No entanto, o meu pai reconhecia, e isso estava aos olhos de toda a gente e aos meus, que o seminário foi um dos grandes fatores que viriam a ditar o perfil que o meu pai tinha. Porque toda aquela bagagem, toda aquela cultura que o meu pai emanava, muita dela também veio precisamente dessa parte da vida escolar que ele fez no seminário. Ao sair do seminário ainda teve 2 ou 3 anos aqui no Seixal, recebendo a carta de chamada do meu avô que na altura estava no Brasil, e o meu pai avança com 19 anos de idade para o Brasil. Passou um ano no Brasil, imigrado, e depois outros 28 na Venezuela. Fez tudo. Meu pai contou-me coisas um pouco difíceis, depois felizmente com o arrojo que o caracterizava, consegui vencer na vida e regressou finalmente e definitivamente em 1980 para a sua terra natal, mas sem nunca perder aquele espírito empreendedor que o caracterizava. E não mais parou. Em termos pessoais, avançou logo praticamente com a truticultura. Os trabalhos iniciaram-se em 82 e eu lembro-me que era fantástico para mim. Portanto, a primeira vez que eu fui ao Fanal foi numa viatura de tração às 4, portanto, no Jeep de uns amigos do meu pai, os Ferrinhos, que nós subimos pela Ribeira da Janela, que na altura não havia estrada para o Fanal. E então era um caminho muito estreito, só mesmo os carros mais estreitos e com tração integral é que poderiam subir até à serra. E fiquei maravilhado que aquilo eu ia acompanhar o meu pai. Pois o meu pai, pouco tempo depois, também já tinha o Jeep. E das melhores vivências que eu tenho, parte delas é precisamente a acompanhar o meu pai nesses passeios, na ida ao Fanal, às vezes com neve, outras também no mar, porque o meu pai também sempre foi um grande amante da natureza, não só da serra, mas também do mar. Fez questão de ter a sua canoa de pesca também, íamos à pesca. Enfim, o meu pai era isto tudo. E toda esta vivência, difícil no início, e depois também esta passagem pelo seminário, toda esta vivência de imigrante que o obrigou, que o solicitou de inúmeras formas, fez do meu pai uma pessoa especial. É verdade. E isso veio até ter, portanto, o meu pai acabou por ter, em verdade, depois até numa carreira política, quando chegou, e uma das coisas que mais satisfação me dá hoje em dia é ver que de todos os quadrantes políticos o meu pai granjeava grandes amizades e grande respeito. É verdade. Com grande orgulho digo isto. É verdade, já vamos falar aqui também um bocadinho com a Rita sobre isso. Por agora, o Paulo Santos, isto é verão, é praia, pensamos muito em atividades que são ligadas com o mar, com o bom tempo, e foi exatamente isso que o Paulo Santos foi fazer mais uma vez, desta vez com a canoagem. Vamos ver. Hoje montamos arraiais aqui no Cais do Seixal para mostrar as atividades, algumas delas pelo menos, que o Clube Naval do Seixal desenvolve. Umas são de competição, outras são de puro lazer, e esta que é a canoagem é das duas coisas, não é assim, Miguel? Sim, sim. Portanto, temos neste caso 3 tipos de embarcações, 2 na vertente da competição e uma que, este caso do Sit on Top, é mais... Praticamente qualquer pessoa pode... Sim, sim, é mais conhecido por banana.
qualquer pessoa que queira pode simplesmente dar uma volta, é adequada a qualquer faixa etária e não necessita de grande preço para Nós estamos a ver aqui na água outros 2 caiaques, um com 2 tripulantes, um com um, portanto isso significa que são 2 classes de competição que existem no Clube Naval. Sim, mas, portanto, este que vem agora aqui são caiaques de competição, para fazer provas normalmente em rios. Cá na Madeira, como não temos rios, tentamos obter os planos de água o mais semelhante possível. Como aqui dentro, por exemplo. Aqui dentro águas planas. No entanto, também há... Isso que está a passar agora. Estes são os de caiaque-mar, que são caiaques muito preparados para uma modulação mais forte e provas de longa distância. No entanto, há uma pequena diferença, porque os caiaques de competição também há de K2 e os de caiaque-mar também há de K1. Como é que essa atividade se desenvolve aqui no clube? Portanto, temos um plano de treino que é realizado durante a semana. Ao fim de semana temos as provas e é basicamente isto. Há muitos atletas? Temos à volta de uns 15 atletas na canoagem. E na vertente lazer, aqui as bananas e agora assim no verão, isto é frequentado, tem saída, portanto uma pessoa pode vir aqui alugar uma banana destas e dar aqui umas voltas? Sim, quem quiser, basta só vir ali ao clube, aluga a banana e pode remar aqui. Não é preciso nenhum pré-requisito especial? Não, nada. E quando vira? Aquele muito dificilmente ver, mas se virar é só voltar a colocá-lo na posição normal e entrar, não necessita de grandes equilíbrios nem de grandes preços. A preferência é não entrar em pânico, não é? Não vai saber nadar. Isso é básico. Mas de resto, este sítio aqui, normalmente assim no verão, está abrigado e portanto é um bom sítio para este tipo de atividades, não é? Sim. Eu diria que da Costa Norte até dos melhores sítios que se encontram. O Porto ajuda a abrigar. Exatamente. E depois temos também uma praia que, em situações normais, é muito bonito. Muito obrigado, Miguel Rodrigues. Aqui fica apresentado o caiaque, aqui com aquelas bananas. Portanto, para quem quer experimentar, já sabe que os outros é para quem quer competir. Estas bananas, porque não viram, são largas e aparentemente são fáceis de fazer, de praticar pelo menos. Aqui está uma atividade de lazer boa para este verão. Dar umas braçadas, fazer algum exercício físico com água, que é sempre agradável, sobretudo com o tempo quente como está hoje. Estamos de volta com os nossos convidados. Falávamos do pai do Marco Gonçalves, o Sr. Jeremias, e de todo o percurso que ele teve. Depois acabou muito ligado à política e foi assim que ele ficou mais conhecido aqui no Seixal e no Porto Muniz, não é verdade? Ora bem, o meu pai, chegado em 1980, era uma pessoa muito ativa. Ajudava as pessoas. Eu lembro-me, por essa altura estava-se a construir o bardo que delimitava os limites dos baldios aqui das nossas serras, e é um dos registros que eu tenho, a ida à serra das pessoas, e o meu pai transportava as pessoas também na sua viatura, e eu próprio também ia também com o meu pai e ajudávamos a fazer o bardo. E depois, também noutros aspectos, era uma pessoa muito dada a ajudar o próximo, às vezes até em desfavor próprio. Prejudicando-se a si próprio. E o Marco nunca teve assim uma inclinação também para a política como o seu pai? Nunca quis seguir os passos dele? Não, eu confesso que não. Até porque a fasquia é tão alta, comparativamente com o meu pai, que é impossível pensar nesses termos. O meu pai, eu penso que foi um processo natural. Depois do meu pai chegar, o convite para ingressar na vida política, começou em 85. O meu pai foi convidado para ser presidente da Junta de Freguesia do Seixal, onde fez 2 mandatos como presidente da Junta de Freguesia. Depois viria a fazer mais 2 mandatos como presidente da Câmara do Porto Muniz, e depois um último mandato como presidente da mesa da Assembleia Municipal. Exatamente. Portanto, foram 20 anos ao serviço da política autárquica. Eu penso que era esse tipo de política para a qual o meu pai estava mais talhado, porque ele realmente conseguia ter uma empatia com as pessoas, que é muito importante, essencial. No caso da Rita, já não foi bem assim. A Rita, a dada altura, sentiu uma certa inclinação política, não é? Senti o apelo. Mas é assim, o Seixal, por natureza, e é mesmo, o Seixal é uma terra de políticos. Acho que isto não é novidade para ninguém. Eu lembro-me que numa determinada altura, num determinado mandato, na Assembleia Legislativa da Madeira, nós éramos 8 deputados de todos do Seixal.
Obviamente que não todos eleitos pelo Portimonense, uns por aqui e outros por ali, mas éramos 8 deputados, todos nascidos no Seixal. E a Rita, desculpe-me à parte, foi a primeira mulher vice-presidente da tal Assembleia Legislativa da Madeira. Esse também, pronto, é um acidente de percurso, não é nada de... Mas foram 4 anos, foram 4 bons anos, mas é assim, o apelo acho que foi de forma bastante natural. Como digo, o Seixal é uma terra de políticos, mas eu costumo dizer, e aqui também acho que devo essa homenagem. Eu dizia no início da minha participação que fui e que sou filha de dois pais que não sabiam ler nem escrever. Mas eu costumo sempre dizer que a minha mãe, apesar de não saber ler nem escrever, não era analfabeta. Era uma pessoa muito interventiva, era uma pessoa muito ativa e era uma pessoa inconformada do ponto de vista social. Eu acho que de alguma forma, depois por outro lado nós tivemos a oportunidade, e aqui voltamos outra vez ao mesmo, o meu irmão mais velho também foi seminarista, também esteve no seminário e portanto a minha infância também as minhas férias eram passadas também entre seminaristas, homens da leitura, do debate, porque é verdade que nessa altura era uma instituição onde efetivamente se promovia da forma como era permitido na altura, mas onde se permitia de facto esse debate, esse coisa, e onde de facto o contacto e a coisa com os livros era de facto muito estava muito arraigado, de forma que eu acho que foi esta vivência, foi este crescimento, foi esta inconformação. Eu não sabia muito bem o que era o fascismo, mas ia-me apercebendo pelas conversas. Depois, quando comecei a crescer, mas porquê é que eu não posso dizer isto e porquê é que não posso dizer aquilo? Claro. E porquê é que eu não posso dizer que é injusto que aquele menino vá descalço para a escola? E, portanto, quer dizer... acho que as coisas acontecem naturalmente. Obviamente que há um momento em que eu já tenho uma participação social mais ativa, porque eu começo essa participação no Sindicato dos Professores e é daí que que entro depois na política ativa. Mas foram bons anos também. É verdade, muito obrigada. E estive porque gostei. Muito obrigada. Ainda bem, muito obrigada à presença dos dois. Dá para perceber que amam mesmo esta terra. Gostei muito de estar cá os dois. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora, vamos acabar com música, como é costume. Desta vez já não é com o Nuno, mas temos a Cátia Pereira para nos cantar uma última música. Cátia, bem disposta? Olá, Mariana. Tudo bem? Tudo bem. Como é que começaste a cantar? Já cantas há muito tempo? Já canto há algum tempo. Gosto mesmo disto. E é um hobby para ti? Exatamente. Cátia, dizias-me há bocadinho que queres mandar um beijinho para uma pessoa especial que faz anos hoje, não é? Pois, para o Martim Santos, que é nosso amigo em comum. É verdade, uma amiga em comum. Um beijinho para o Martim e muitos parabéns. Cátia, o que é que vais cantar para nós? Vou cantar Poeira, da Ivete Sangalo. E até onde é que queres levar a música? Assim, uma pergunta muito grande. Para toda a minha vida. Para toda a vida. Pronto, Cátia, muito obrigada por estares connosco. E levanta poeira. Vamos ver poeira aqui com Cátia. Amanhã, novamente no Porto Muniz, para mais verão cá dentro. Até amanhã. Cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar seu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo seu sorriso, o brilho dos seus olhos, meu anjo quero vir. Doce dos seus beijos, calor dos abraços, perfume de jasmim. Chegou, me deu um laço, dançando no compasso desse amor, me inventou poeira. Dançando num compasso, esse amor levantou poeira. Poeira, poeira, poeira,
Yasmin. Chegou, me deu um laço, dançando no compasso. Esse amor que não é brincadeira. Chegou, me deu um laço, dançando no compasso. De prazer levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. Chegou no meio espaço, mandando num compasso. Esse amor que não é brincadeira. Chegou, me deu um laço, dançou bem no compasso. De prazer levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. Chegou no meu espaço, mandando no compasso. Esse amor que não é brincadeira. Chegou, me deu um laço, dançando no compasso. De prazer levantou poeira. Poeira, 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 levantou poeira. Poeira. Obrigada.